paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Você está aqui no canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, trazendo o tema desse trimestre, José, lições de um jovem com propósito. Ao meu lado, recebendo aqui com muita alegria, o nosso comentarista do trimestre, pastor César Rosa de Melo. Seja bem-vindo, pastor. E também a nossa querida representante da juventude brasileira, a nossa querida Miriam Gonzaga. Deus abençoe e também recebendo a você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando Conectados na Lição. Bem, estamos de volta a mais um Conectados na Lição para você, juventude de Cristo. Estamos aqui estudando sobre a vida de José, lições de um jovem com propósitos. E hoje estamos entrando numa lição muito importante, que é a lição de número 12, que vamos falar sobre o poder do perdão. Meu Deus do céu! Hoje promete, hein, gente, essa lição, e eu já vou começar perguntando aqui para o nosso comentarista, pastor César Rosa. Seja muito bem-vindo, que honra ter o Senhor aqui conosco. Pastor, na visão bíblica, qual é o conceito de perdão? Perdoar, podemos até dizer que perdoar é abrir mão, soltar a corda, aliviar a carga. Nós precisamos entender, gente, que perdoar nunca foi e nunca será tarefa fácil. Mas no exercício da prática cristã é necessário que nós venhamos abrir mão de carregar um peso, abrir mão de carregar uma carga, abrir mão da nossa certeza, aliviar o sofrimento de outra pessoa. É muito comum, ambiente familiar é um ambiente propício a ter momentos complicados, momentos de crise. Muitas vezes, infelizmente, pela pressão do trabalho, pelo corre-corre do dia, é muito mais fácil eu estourar com a minha esposa e com meus filhos do que estourar com o meu chefe. Infelizmente, essas coisas acontecem. Agora, diante dessas feridas que são abertas, dessas crateras emocionais, nós precisamos ter a humildade, a hombridade de reconhecer, de pedir perdão. Isso é tão sério, gente. A questão do perdão é tão sério que Jesus vira e fala assim: olha, quando você trouxer a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá e conserta. Uma outra passagem é a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E você quer ver algo maior ainda? A do credor incompassivo. Aquilo ali, gente, olha, é tremendo. Por quê? Porque num primeiro momento, uma pessoa tem a sua dívida perdoada e segundo o cômputo que é feito na transliteração de valores, é uma dívida impagável. Porém, aquele que teve uma dívida impagável perdoada, sai dali e cobra de outro cuja dívida era infinitamente menor. A pessoa não lhe paga e ele leva a protesto. A pessoa pede-lhe clemência e ele leva para protesto. Quando aquele senhor que o perdoou de uma dívida infinitamente superior fica sabendo do episódio, vai lá e começa a confrontá-lo. Que negócio é esse? Eu fui capaz de te perdoar de uma dívida incapaz e tu é incapaz de perdoar uma dívida tão ínfima quanto essa? Aí quando você aplica, o que Deus fez por nós é maior do que qualquer ofensa humana que tenhamos recebido. Eu sei que não é fácil. Talvez eu esteja falando aqui, não é para estas câmeras que estão aqui. Talvez eu esteja falando para pessoas que o seu agressor pode ser um agressor sexual, pode ser uma pessoa que foi violentada, uma pessoa que foi traída, uma pessoa que foi exposta e que o passado até hoje te traz dores terríveis. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus,
nós podemos ter uma vida mais leve. Mas para isso é necessário abrir mão, deixar ir. Que nós venhamos pensar nisso, nessa primeira pergunta, nesse primeiro tópico. Até quando eu vou querer segurar uma carga que só me faz chorar? É isso aí, é para pensar, refletir bastante, gente. Lembrando que a editora Betel, né, está aqui proporcionando a você, Juventude de Cristo, mais um subsídio para ampliar aí o seu conhecimento à luz da palavra, que eu estou falando do PIL, Plano de Incentivo à Leitura. Eu já vou falar aqui com a nossa convidada, a psicóloga, a doutora Miriam, o que o PIL traz para essa semana para agregar a nossa lição da semana. O PIL dessa lição, que é a lição número 12, é o perigo da visão contaminada. Esse PIL eu achei muito interessante quando eu li, porque ele faz uma síntese do final ali da história do livro de José. É a história quando ele vai encontrar com os irmãos dele, fala sobre o nome dos filhos dele, sobre a reflexão que ele fez. Se você quer saber mais dessa reflexão que José fez, é só você acessar agora o site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br e baixar o PIL para você ficar sabendo sobre esse finalzinho da história de José, sobre o processo que ele teve com o perdão dos irmãos e tudo mais. Pastor César, a juventude quer saber qual a conexão que existe do perdão com o presente, com o passado e com o futuro. Opa! Perdão em 3 dimensões. Sim! O que acontece? O perdão, quando nós colocamos esse perdão aí em 3 dimensões, em que sentido? O perdão, ele parte do passado. O passado, hoje é comum você ver muitas frases, né? É impossível apagar o passado, mas eu posso escrever o presente para mudar meu futuro. Ok? Por que eu coloquei essa questão de 3 dimensões? Porque algo que foi feito no passado precisa ser trabalhado no presente para que o futuro seja melhor. Essa é a conexão que nós precisamos entender. Não é uma regra, mas muitos processos de depressão têm a ver com o passado, ok? Então, por aí nós já vemos que uma série de doenças psicossomáticas, ou até fobias, síndromes, elas têm o seu ponto de partida em algum evento do passado. Por exemplo, a depressão. A depressão ela pode ser, né, ocasionada por uma perda, por um luto mal processado, como também por algo muito grave que aconteceu. Ou também pode ser aquela que é uma falta de substâncias, hormônios, e isso aí é tratado com remédio, ok. Mas a questão que eu quero mostrar é alguma coisa do passado desencadeou algo que atrapalha a pessoa a viver o presente. O que aconteceu? José, vamos pegar a história de José. Se você olhar para o passado de José, que passado? Analisando a história de José no olhar presente, com todo esse conhecimento que temos, José sofreu bullying dos próprios irmãos. Ok? Se você olhar a história de José vendido como escravo naquela idade, o que era? Escravo infantil. Vamos chamar trabalho infantil. Vamos chamar o conselho tutelar. Aí você olha o que aconteceu com José e a mulher de Potifar. Assédio moral. Vamos para denúncia. Vamos abrir processo. Nós estamos falando de uma história que aconteceu nos primórdios, no tempo patriarcal, mas que é atual. Quantos Josés estão sofrendo bullying dentro da família, nas escolas, dentro da igreja? É uma questão para se pensar. Quantos Josés que estão por aí com trabalho escravos? Quantos Josés estão por aí, quando eu falo José, pode ser homem, pode ser mulher, sofrendo terríveis assédios?
E o maior problema disso é que ninguém acredita quando se conta. José passa por tudo isso. E é interessante, o texto não nos fornece detalhes de como ele sintetizou, de como ele... Mas o texto fala que quando nasce seu primeiro filho, o nome dele faz jus ao momento de José. Deus me fez esquecer de tudo que fizeram comigo. Isso é muito grande, gente. Quando você olha uma pessoa que está diante dos seus algozes e vê os seus irmãos ali. Eu imagino o filme que não passa na mente daquele homem com todo o poder na mão, poder de matar. E eu até acredito que toda aquela trama que é criada é para mostrar que eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com vocês. De prender, de soltar, de colocar. É eu que dou as cartas agora. Mas chega um momento que a saudade dos irmãos, a vontade de ver os pais é tão grande que ele não aguenta, ele chora, ele se derrama em lágrima, a ponto de todo o palácio escutar o choro daquele homem. Ele não chorou quando foi para o poço. Ele não chorou quando chegou para ser escravo. Ele não chorou quando foi jogado naquele cárcere. Mas ele chorou de reencontrar seus irmãos. Não sei se você já parou para pensar nisso. A saudade, a vontade de ter a família de volta. Essa é a dimensão que nós precisamos entender. Quando José entende o poder do perdão, Deus me fez esquecer de tudo que vocês fizeram para mim. Ele projeta para o futuro, para a preservação da vossa vida. Deus me trouxe adiante de vós. Que você venha entender isso. Quando você abre mão, você abre espaço para a vida, para conquistas, para a realização. Depois que ele perdoou, depois que ele esqueceu, aí vem o segundo filho. Deus me fez prosperar onde não tinha condições para isso. Eu já preguei muito sobre José e eu quero compartilhar, terminando aqui com você. Tem muitas pessoas que não serão exaltadas porque não aprendeu a perdoar. Primeiro perdoa, depois prospera. As pessoas que Deus exalta não têm vingança no coração, tem perdão para liberar. Deus te abençoe. Uau, conectou? Meu Deus do céu, é forte demais. É para refletir, analisar, refletir, degustar. William Shakespeare diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Realmente que você possa abrir mão do ressentimento, que todos nós possamos abrir mão do ressentimento para que os céus possam abrir as portas de possibilidades na nossa vida. Bom, lembrando aqui que a Editora Betel está ainda com plantão comercial aguardando você que ainda não tem a revista Conectar Mais Jovem, falando sobre José, lições de um jovem com propósito. Então, já entre em contato, peça já o seu exemplar, como também a obra José, uma história escrita por Deus, de autoria do nosso querido pastor César Rosa de Mello, que eu sei que vai ser bênção na sua vida. Presenteie a quem você ama, dê de presente a si mesmo e amplie mais os horizontes no universo da Palavra de Deus. Falar da Palavra de Deus, temos a Bíblia do Culto versão jovem, gente, com vários designs aí para você, ó. Seguir a Palavra de Deus, seguir o culto adorador com estilo e com, satisfação. Vamos ficando por aqui, gente. Esse foi mais um Conectados na Lição. E semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, eu, Ana Oliveira, pastor César Rosa de Mello, juntamente com a doutora Miriam, estaremos de volta com você aqui juntinho para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe, a paz do Senhor.